Olá, pessoal, estamos no Isso Pode Ajudar, nesse mês de setembro, recebendo a doutora Núria Margalef, médica geriatra, e que vem enriquecer os assuntos sobre o processo natural do envelhecimento. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Doutora, a respeito da solidão. De fato, é um problema de saúde pública e um problema mundial que o idoso enfrenta. É um problema de saúde pública. A solidão tem aumentado bastante e estar sozinho, o isolamento social tem trazido alguns problemas físicos, né? Não só o problema mental, como depressão, ansiedade, a quantidade de suicídio em idosos aumentou bastante, mas a gente tem também os problemas físicos, como demência. O isolamento social aumenta muito o risco de demência, né? Aumenta depressão, aumenta baixa ingesta alimentar, então eles começam a ficar sarcopênicos, e isso tudo é um grande problema, né? Aumentam os riscos cardiovasculares, e isso tem trazido grandes problemas para a saúde pública mundial. Então, esse sofrimento acelera a situação da Aumenta doença. muito a mortalidade, Tá. inclusive. O isolamento social aumenta muito a mortalidade. E como conseguimos reverter isso numa pessoa que perdeu muitas vezes a relação humana, de relação de trabalho, os filhos cresceram, síndrome do ninho vazio e enfim. A gente fala que a interação social ela é muito importante. Ah, mas eu perdi todos os membros da minha família, por exemplo, né? Tente um trabalho voluntário, né? Às vezes até numa escola, ajudar a arrumar uma biblioteca, contar história para criança. Ah, eu vou ser voluntário, eu era engenheiro, vou ser voluntário numa ONG, prestando os meus saberes, porque isso faz com que você faça um círculo de amizades, né? E ter amigos é muito importante, né? Você acaba diminuindo essa sensação de solidão. Hoje a gente sabe que também ter o pet, ter o bichinho, Uhum. também diminui muito a solidão, né? Então a gente tem muitos idosos que têm os seus bichinhos de estimação, né? O único problema do bichinho de estimação é que ele tem o seu limiar de vida, ele também envelhece. E às vezes para o idoso acaba tendo mais uma perda, né? O que também a gente, como profissional de saúde, tem que entender que isso é um luto também, É um tá? As pessoas que não conseguem entender que um ser humano perder o seu bichinho de estimação é um luto, hoje em dia é inaceitável, né? Porque ele está perdendo um membro da família dele, né? E um membro que fazia muita companhia para ele. Para um idoso, muitas vezes é o bichinho que faz companhia para ele. E é o bichinho que faz ele sair e levar para passear. É o bichinho que faz ele tomar sol, porque tem que levar para caminhar. Sim. É o bichinho que faz ele ir até o pet shop conversar, porque ele precisa comprar ração. Então, a gente tem que entender que esse bichinho ele também tem seu momento terapêutico, né? Mas a solidão ela é um grande problema. Onde entra o isolamento da solidão e o processo inicial demencial? Eu acho que quando você está sozinho é muito difícil você perceber essa primeira parte da demência. O paciente que ele está demenciando, ele mesmo não se dá conta, né? Eu sempre falo que a pessoa que chega no consultório dizendo que está esquecido, esse provavelmente ele não tem demência, ele tem talvez qualquer outra coisa menos demência, porque o paciente que está demenciando, ele não se dá conta de que isso está acontecendo, quem dá conta é quem está ao redor. E quando você está sozinho, quem é que vai fazer essa percepção, né? Às vezes quem vai perceber é o porteiro, que fala, engraçado, seu Luiz está esquisito, ele já desceu 3 vezes aqui para perguntar se chegou a cartinha, né? Uhum. Então, o processo de depressão, de solidão, ele é difícil para que você veja esse processo demencial inicial. Geralmente, a gente vai ver quando esse paciente começa a ter distúrbios psiquiátricos mais importantes, como um processo de acumulação, Tá. né? Então, os vizinhos começam a reclamar do cheiro, né? Porque começa a ter resto de comida em casa, ou ele começa a arrumar encrenca com os vizinhos, né? Porque ele começa a ter alucinações, então ele começa a achar que o vizinho roubou. Então aí as coisas começam a se tornar mais evidentes. No processo inicial é bem mais difícil, né? Porque ele está sozinho, ninguém vai notar e ele também não vai se dar conta. Tá. Eu iniciei o assunto de demência e eu gosto de deixar bem claro para o público, porque ninguém é obrigado a saber de tudo, Sim, por isso que nós estamos aqui, nem nós sabemos de tudo. né? E então eu queria saber o que é demência, doutora? A demência é um nome que a gente dá para quando a gente tem alterações cognitivas associadas a perdas funcionais.
tá? Então, assim, nem todo mundo que tem uma alteração de memória está demenciando, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que eu gosto de dizer é, nem todo velhinho vai ficar esquecido, tá bom? Ah, você tá esquecido é da velhice, né? Não. Tem coisas que são da velhice, tem coisas que não são. Quando é que a gente vai dizer que não é, que tem alguma coisa errada, que esse paciente pode estar indo para um quadro demencial? Quando esse paciente começa a ter alterações comportamentais Uhum. ou de memória, tá? Ou começa a ter alucinações, e isso começa a interferir na sua funcionalidade diária, né? Então ele começa, por exemplo, a brigar com os vizinhos, ele começa a achar que o neto está roubando as coisas dele do armário, né? Ou ele começa a ir no banco 3 vezes no mês buscar aposentadoria, ou ele começa a ter alterações de comportamento, como passou a pessoa na rua, pediu um dinheirinho, ele foi lá e deu R$ 300, e ele não sabe onde foi parar esse dinheiro. Então, são coisas bem mais evidentes, tá? As demências, elas têm diversas Sim. causas. A mais comum é o Alzheimer, tá? Mas a gente tem outras diversas causas. Por isso que é importante, quando a gente tem qualquer alteração comportamental, a gente procurar um profissional, que geralmente é o geriatra, porque o geriatra trabalha muito bem com o quadro demencial, e investigar o que está acontecendo. Porque até uma deficiência vitamínica, um distúrbio de tireoide, um remédio que você pode estar usando para dormir, pode Uhum. começar a interferir na sua funcionalidade, na sua memória e no seu comportamento, e você acha que está demenciando e às vezes não é. Tá. Quais são os agravamentos que esse processo demencial instala-se nesse indivíduo, fisicamente? A demência, ela tem, cada demência tem o seu estágio, né? E cada uma começa de uma maneira diferente. Algumas interferem mais na memória, outras interferem mais no comportamento, outras interferem bastante na fala, tá? Mas com o passar do tempo, elas vão ficando muito parecidas, né? No andar do passar do tempo, elas vão ficando muito parecidas. Algumas têm uma evolução mais rápida, então, infelizmente, existem demências que em 6 meses o paciente fica acamado e acaba falecendo. Existem demências como o Alzheimer que podem durar 15, 20 anos, mas nesse decorrer o paciente vai perdendo a sua funcionalidade, tá? Então, seja do ponto de vista de memória, de compreensão, de fala, de autonomia. Então ele começa a precisar de ajuda, às vezes, para vestir a roupa, para preparar seu alimento, para tomar seu medicamento, né? Vai perder, depois ele começa a perder mais a parte motora, então já não consegue andar tão bem, Uhum. até que possa ficar acamado e às vezes até precisar de uma sonda para alimentar, porque não consegue deglutir, não consegue tomar os seus medicamentos, água, alimento. Então, isso é muito progressivo e de demência para demência, tá? E é importante dizer que os pacientes, eles podem ter a mesma demência, mas eles podem evoluir de maneiras diferentes, de acordo com a poupança que ele fez, né? Então, aquele paciente que teve, que fez lá a sua reserva com exercício físico, dieta, trabalhou muito a sua parte mental, ele vai evoluir diferente do paciente que foi sedentário, que nunca tomou remédio para pressão, que teve o colesterol alto, que é diabético, que comia tudo errado, que é obeso. Eles vão, apesar dos dois terem a mesma demência, eles vão evoluir de maneiras diferentes. É aí que diferencia que muitas vezes alguns familiares querem correlacionar É, um portador de demência por então, que que um é mais mais, por que que rápido. ele é assim e o meu Isso, é diferente? Porque eles são indivíduos diferentes, sim. né? E porque num decorrer de vida, eles também se portaram de maneiras diferentes. Então, é claro que aquele que fez uma poupança maior, ele vai ter uma reserva maior. Eu tenho pacientes que foram extremamente intelectualizados e que você fala, nossa, esse paciente às vezes tem mais de 20 anos de demência, talvez ele já pudesse ter falecido, mas ele tem uma reserva cognitiva tão grande que a gente fala, ele ainda não gastou tudo que ele tinha para gastar. Tem um ponto, doutora Núria, que às vezes pega muito na questão da gente orientar em casa, porque é constrangedor. A hipersexualização, né? É muito constrangedor para o filho, para os Olha, filhos, né? é muito constrangedor mesmo, né? É constrangedor para os filhos, é constrangedor para o cuidador, né? Quando é um cuidador profissional, ele entende porque ele é preparado Sim, para isso, né? Mas quando é um cuidador, por exemplo, é uma sobrinha, é a filha, e aí o pai eh, vem com hipersexualidade para cima da filha, é muito sim. constrangedor, né? É muito difícil. É importante deixar bem frisado que isso é uma doença,
que é só um distúrbio de comportamento causado por um quadro demencial ou por um quadro psiquiátrico, né? E que isso pode ser controlado através de medicamento e também através de comportamentos, como a gente se comporta dependendo. Então, isso, por exemplo, um profissional como um terapeuta ocupacional, como um enfermeiro gerontólogo, ele pode te orientar como você ter o seu comportamento frente a determinada situação, né? Porque dependendo de como você se comporta, eu brinco que a gente é a lei da ação e da reação. Sim. Então, ele vem com a hipersexualidade. Se eu tenho um comportamento muito ríspido, ele automaticamente pode ficar agressivo. Se eu encarar isso de uma outra forma e me comportar de uma maneira diferente, ele também vai se comportar de uma maneira diferente. Isso é muito visível dentro do consultório. Tem vários pacientes que às vezes fazem alguns tipos de comentário ou tem uma situação de hipersexualidade comigo e às vezes o familiar fica muito, muito constrangido e eu falo, tá tudo bem. E tá tudo bem, e eu me comporto de um Sim. determinado lugar, de uma determinada maneira, e aquilo passa, não passa do limite. Então, se você souber também se comportar, nem tudo é medicamento. Muitas ações são não farmacológicas, e as ações não farmacológicas são mais importantes do que as farmacológicas. Não adianta querer sedar. Não. Né? E Não. tem um ponto que me preocupa já entre os idosos lúcidos e não lúcidos, que é a polifarmácia. Né? Eles escolhem 500 profissionais médicos e eles passam nos 500 e cada um sai com uma receitinha, Sim. porque é cultural, e isso acaba causando uma polifarmácia aí na casa do idoso. Eu tenho comentado muito isso com a quantidade de drogarias que a gente tem na cidade hoje em dia, né? Você Sim. olha, é uma coisa absurda. Eu brinco, outro dia eu brinquei que tem mais drogaria do que padaria, né? Então eu falo, tá vendendo mais remédio do que pão. Sim. Né? Então tem alguma coisa de errado. O que acontece é que as pessoas elas ainda partem do princípio de que tudo se conserta com um comprimido. Infelizmente, a gente sabe que toda droga, por isso que ela é vendida na drogaria, ela tem seu efeito benéfico e 10 maléficos. Nem todo polivitamínico, todo mundo precisa tomar. Aquela ideia de que porque eu fiquei velho, eu tenho que tomar o colágeno, o ômega, a vitamina não sei o quê, a vitamina não sei das quantas, a cartilagem do tubarão. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente está tomando lá, sei lá, a cápsula de sucupira, e eu não posso tomar junto com o anticoagulante que o médico prescreveu, né? E aí você sangra. Sim. E aí você bota a culpa no anticoagulante. Às vezes não era a sucupira que você não contou pro médico o que você estava tomando. O chá de sei lá o quê, de cavalinha de não sei das quantas. Tá errado? Não, não tá errado. Ninguém tá falando que tá errado. A gente tá falando só que você precisa ter um pouco de consciência e conversar com o seu médico. Outra coisa é tentar centralizar a sua saúde num médico só. Isso é essencial. Por quê? Se você centralizar num médico só, esse profissional vai entender você como um todo. E ele vai olhar você de cima e embaixo. Né? É muito ruim quando você tem um paciente que um colega cuida do braço, outro cuida da orelha, outro cuida do pé, e o paciente chega com tanto remédio, um interferindo no outro, e o paciente passando mal e tendo uma doença, talvez, agora eu vou no gastro porque agora eu tô com dor de estômago, mas é porque ele tá tomando 10 comprimidos diferentes. Aí o médico do estômago passa mais um, então agora de 10 ele tem 11. E idoso tem que tomar muito cuidado com polifarmácia, porque a polifarmácia ela aumenta o risco de queda, ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares, ela aumenta o risco de sangramento, ela aumenta vários riscos. Então a gente tem que tomar de intoxicação, de insuficiência renal aguda, de insuficiência hepática aguda, por excesso de medicamento. Então, o que eu digo sempre, o meu conselho é tentem centralizar o seu cuidado num profissional que olhe para você como inteiro, não como se você fosse um salaminho, né? Fatiando você, então cada um cuida de um pedacinho do salaminho. Você não é um salaminho, você é um ser humano. E você tem que entender que você não é uma doença, você é um ser humano. Então você precisa ser tratado como ser humano. O outro ponto que me preocupa muito nas redes de internet é essa questão de polivitamínicos, né? Todo mundo tem que tomar, todo mundo precisa manter uma taxa basal elevadíssima. E o que é isso, doutora? Eu acho que agora a medicina, ela foi para o comércio, assim, sabe? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Existem vários colegas aí, principalmente nas redes sociais, vendendo milagres que não existem.
tá? Vendendo mentiras. E a gente tem que tomar muito cuidado com as mentiras, né? Existem especialidades novas que estão inventando aí que não existem, que não são regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina. A gente tomar cuidado com as coisas que vendem e que prometem milagres e que não são, às vezes, nem regulamentadas pela Anvisa. Então, tomar muito cuidado. Por isso que a gente fala, tenha seu médico de confiança. Você escutou alguma coisa na rede social? Pergunta para o seu médico. Doutor, é verdade? Pode, não pode? No meu caso, pense que você é um indivíduo. O que serve para Edivaldo nem sempre serve para Núria. E vice-versa. Talvez o Edivaldo precise tomar o polivitamínico por um problema X. E a Núria não precise. Então, assim, não é porque nós dois temos a mesma idade que nós precisamos a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, pense que você é um ser único, né? E eu gosto muito de usar isso como uma metáfora. Pense que isso aqui é a sua casa. Você deixa qualquer um entrar na sua casa? Não. Então, por que você está deixando qualquer coisa? Você está entrando com um monte de coisa dentro de você. Tome um pouco de cuidado. Isso vale para tudo, né? Harmonização facial, mudança de cor de olho, chip de sei lá das quantas. Tome um pouco de cuidado. Olha o que você está deixando entrar na sua casa. Depois, quando sua casa pegar fogo, aí... É bem complexo. É bem complexo. Doutora, como fazemos para localizar você? Redes sociais, site na internet, é só colocar meu nome que vocês vão achar com facilidade. Perfeito. Espero que todos tenham a consciência que procurem o seu médico geriatra, em especial a doutora Núria, que é espetacular a consulta dela. Doutora, muito obrigado por ter vindo, enriquecer todo esse conteúdo que você traz para toda a população. Obrigada, eu que agradeço. E para você que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato conosco no 11 94007 5391, no meu Instagram, @edivaldo.toledo, ou no Instagram da Cuidare, @cuidareasaúde. Eu aguardo você toda segunda-feira, às 15 horas. Até lá, tchau, tchau.